Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. Estamos de volta com o primeiro Seminário Nacional de Estágio, 15 anos da Lei de Estágio, Conquistas e Desafios. Teremos agora a apresentação do painel 2, que irá abordar o tema Estágio e Empregabilidade. Solicitamos a gentileza a todas e a todos os participantes que façam sua autodescrição ao iniciarem as suas apresentações. Solicitamos ainda que todos e todas coloquem seus dispositivos eletrônicos no modo silencioso durante todo o nosso evento. Contamos também com a nossa transmissão online através do canal do YouTube TV MPT. Solicitamos, por gentileza, que aqueles que desejarem fazer as suas perguntas ao final da sessão encaminhem essas perguntas pelo chat do YouTube e aqui também, presencialmente, dirijam-se aqui ao púlpito para falar no microfone para que as pessoas que nos acompanham online possam ouvir. Para compor a mesa da sessão 3, cujo tema é Estágio e Empregabilidade, Perspectivas da Educação do Ensino Superior, convidamos a secretária da Educação Superior do Ministério da Educação, senhora Denise Pires de Carvalho. A docente e assessora de carreira e egressos da Universidade de Fortaleza, professora Carolina Quixadá. Como mediador, docente e coordenador do projeto de extensão 15 anos da Lei de Estágios da Universidade Federal do Ceará, professor Rogério Mazzi. O professor Rogério Mazzi é mestre e doutor em engenharia de produção, engenheiro e advogado. É docente e coordenador do projeto de extensão 15 anos da Lei de Estágio da Universidade Federal do Ceará. Com a palavra, o professor Rogério Mazzi. Boa tarde a todos. Queria, antes de iniciar aqui a nossa sessão, agradecer pela presença. A gente está desde ontem juntos aí. Já transitamos pelos mais diversos temas e a gente inaugura agora uma temática bem interessante, onde a gente já discutiu a lei, assédio, o que caracteriza estágio, o que não caracteriza, e agora a gente vai falar sobre educação. E para falar sobre a perspectiva do estágio na educação, nada mais, nada menos, vamos chamar de professora, né, que a gente estava já, nada mais, nada menos do que a professora Denise Pires de Carvalho, que é a atual secretária da Educação Superior do Ministério da Educação, nosso conhecido SESU do MEC. É professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, livre docente de Fisiologia e Biofísica pela USP e pesquisadora 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Foi reitora da UFRJ, de 2019 a 2023, relatava ela ali do desafio que foi conduzir isso durante a pandemia, né, professora? Com apenas 6 meses do início. Foi diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, presidente do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, de 20 a 22. Vice-presidente regional da Inter-American Organization for Higher Education, vice-presidente da Conferência Regional de Reitores das Universidades Latino-Americanas e representante da América Latina no Steering Committee da Taylor's Network of Engaged Universities. Então, antes de passar a palavra para a professora, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou um homem branco, tenho 50 anos, sou cearense, estou trajando um terno azul marinho, uma camisa clara, uma gravata também azul. Estou sentado aqui na mesa, no centro de 2 mulheres lindas, maravilhosas, inteligentes, que irão conduzir esse painel. Então, eu sou triplamente privilegiado por estar participando, estar conduzindo a mesa e estar no meio dessas 2 mulheres maravilhosas. Professora, sem mais delongas, vou passar a palavra para a senhora. Muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Muito obrigada, professor Rogério, professora Carolina. É um prazer enorme estar aqui, agradeço muito o convite, uma honra ter recebido o convite para estar aqui e também
o convite do nosso ministro da Educação, Camilo Santana, que foi governador do Ceará durante 2 mandatos, senador pelo Estado do Ceará. Então, estar aqui ao lado de um professor da Universidade Federal do Ceará, eu que, como professora da UFRJ, colaborei por mais de 10 anos com a Universidade do Estado do Ceará, UES. Então, é uma honra trabalhar com o ministro Camilo e ele ter me dado esse grande desafio, que é tentar fortalecer a educação superior do Brasil. Então, eu vou falar um pouco sobre alguns dados preocupantes que todos nós precisamos conhecer, nós que militamos na área tanto da educação quanto da empregabilidade. Não sei se já projetaram, eu projeto a partir daqui, assim. Está projetando lá? Estão colocando? Pronto. A gente está. Obrigada. Então, nós vamos conversar um pouco sobre estágio e empregabilidade, né, as perspectivas da educação superior no nosso país. Eu trouxe para o início da minha apresentação essa frase do editorial de uma recente publicação da OCDE, relatório sobre os dados relacionados à educação. E eu traduzi o que diz esse editorial logo no seu primeiro parágrafo. O ensino e a formação profissionais são vitais, e nós sabemos que não há países desenvolvidos no mundo sem que haja educação de qualidade daquela população, daquele país. E o papel das universidades, da educação superior, ele é fundamental. Não há também país desenvolvido no mundo sem que haja educação superior de qualidade e interrelacionada com a educação profissional, com o mercado de trabalho. Então, diz o editor, oferece uma alternativa à educação acadêmica, à educação profissional, dota os alunos de competências orientadas para a prática e de empregabilidade, facilita a transição da escola para o trabalho e satisfaz a procura das economias por trabalhadores qualificados. Eu trouxe essa frase porque ela demonstra a importância do estágio, porque é através do estágio que nossos estudantes podem reconhecer qual será a sua atividade profissional. E eu vou falar um pouco do estágio atual da educação superior no Brasil e dos enormes desafios que nós temos ainda no nosso país com relação à educação superior. Então, esse é um panorama bem sucinto, rápido, das matrículas na educação superior por modalidade de ensino. Então, há 2 modalidades de ensino no país, a educação à distância e a educação presencial. E vejam que nas instituições públicas de educação superior, apenas 8,3% dos cursos, das matrículas, melhor dizendo, estão à distância. A maior parte das matrículas, do total de 2 milhões de matrículas, é presencial. Quando nós olhamos para as instituições privadas com fins lucrativos, é quase invertido. Nós temos mais de 60% das matrículas em educação à distância. E quando olhamos para as privadas sem fins lucrativos, as chamadas comunitárias ou confessionais, há cerca de 21%, então também a minoria, na educação à distância. E eu gostaria de salientar que temos um país de dimensões continentais e que tem, infelizmente, menos de 1/4 dos seus jovens com acesso ou graduados no nível superior. Portanto, não é verdade que no Brasil
há muitos formados, graduados na nossa população. Então, quando olhamos a população e dados da OCDE, tem, em média, 47% das pessoas na faixa etária de 30 anos. A média entre os países da OCDE é de 47% dessa geração em torno de 30 anos com graduação. O Brasil tem menos de 25%, no relatório da OCDE, de pessoas em torno de 30 anos com graduação. Então, precisamos ampliar o número de matrículas na educação superior. Esse é o primeiro diagnóstico que eu trago e é um grande desafio. Por que esse é um grande desafio? Qual deve ser a graduação? Deve ser um modelo em educação à distância, majoritariamente, ou o presencial? Nós sabemos que o importante não é a modalidade do ensino, mas sim a qualidade do ensino. E devemos, e o Ministério da Educação está preocupado com isso, em garantir a qualidade da educação superior. Não importa se é em modalidade à distância ou modalidade presencial. Ambas precisam de avaliação e o INEP tem esse papel e também a SERES, a Secretaria de Regulação. E nós estamos trabalhando para que haja um aumento na qualidade da educação superior no Brasil. Então, ao longo dos últimos anos, nós vimos um aumento da rede, das matrículas na rede de ensino superior público, principalmente a partir de 2002, e esse aumento foi devido ao aumento de matrículas na rede federal. E nós temos na Secretaria uma diretoria específica para a rede federal de educação superior. Não vou falar muito sobre a rede federal, mas na verdade, essas matrículas no setor público estão associadas à pesquisa e à pós-graduação. Portanto, é matrícula na graduação, mas de estudantes, muitos deles bolsistas de iniciação científica, que é uma forma de estágio, ou bolsistas de extensão, que é o braço da universidade junto à sociedade, nos diferentes projetos desenvolvidos, e outras bolsas que existem no âmbito acadêmico, como os programas de tutoria, o programa de iniciação à docência. A maior parte das bolsas de iniciação à docência e de iniciação científica se concentra nas instituições públicas. Por quê? Porque é nessa parcela da educação superior onde há a verdadeira indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E esse setor é responsável por mais de 90% da produção científica do Brasil, portanto, é nessas instituições que acontece a produção de conhecimento. E não há país no mundo que tenha se desenvolvido de maneira soberana sem que haja produção de conhecimento, sem que haja ciência e tecnologia com qualidade. Então, nós vimos um aumento principalmente da rede federal e, nos últimos anos, um aumento muito maior da rede privada e, principalmente, na educação à distância. Então, hoje, 95% das matrículas da modalidade à distância acontece nas universidades privadas, e as universidades privadas são 77%, quase 80% das matrículas da educação superior no Brasil. E é muito importante que nós tenhamos qualidade tanto no setor público quanto no setor privado. Vejam que dado interessante esse, nós temos uma taxa de ocupação das vagas novas ofertadas que é de 70% na rede pública, enquanto não chega a 20% na rede privada. Então, se nós precisamos expandir a educação superior, não há dúvida que o melhor a fazermos é expandir a rede pública, que tem menos ociosidade nas vagas ofertadas. E por que isso? Porque a nossa população é uma população pobre, que não se sustenta na educação superior, que pretende ingressar o mais rápido possível no mercado de trabalho, porque não tem como se manter e manter as suas respectivas famílias na educação superior, e esse é o principal motivo pelo qual o Brasil tem ainda poucos jovens, e aqueles não tão jovens, que ingressam e terminam a educação superior. Então, não é por falta de vagas, porque nós temos cerca de 80% das vagas do setor privado não ocupadas.
se houvesse menos desigualdade social no país e houvesse maiores salários, mais renda nas famílias, teríamos mais pessoas ingressando no ensino superior. Portanto, as vagas, elas existem, mas as pessoas muitas vezes sequer ingressam. E quando ingressam, como eu mostrarei daqui a pouco, que é uma das questões que mais nos preocupa, né, na Secretaria de Educação Superior, que é mesmo quando ingressam, acabam muitos evadindo ou ficando retidos e não terminando os seus cursos. E por que eu trouxe esse enfoque hoje? Porque, sob meu ponto de vista, o estágio é um mecanismo fundamental para manter, em primeiro lugar, o estudante nos bancos das faculdades e, em segundo lugar, fazer com que eles terminem os seus respectivos cursos. Vejam que na medicina a ocupação das vagas é enorme, uma carreira que é muito ligada desde o início do curso ao Sistema Único de Saúde, à atividade profissional. Eu costumo dizer que todas as carreiras da área da saúde, elas foram transformadas nos últimos 30 anos pelo Sistema Único de Saúde, e isso, sem dúvida, é um dos motivos pelos quais os dentistas e outros da área médica ou da área da saúde que não estão aqui, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, têm menores taxas de evasão e retenção. São carreiras que estão próximas do mercado de trabalho e com estágios nas respectivas áreas para a maior parte dos estudantes. Vejam que também a engenharia mecânica e o direito são carreiras que têm baixa taxa de evasão e retenção. Também carreiras que têm muita ligação com o mercado de trabalho e com o estágio. Não à toa. Quando vamos para a pedagogia, a administração, a física, a química, são carreiras que têm menos chance de estágio, e isso faz com que, não acredito que seja coincidente, eles acabem evadindo mais. Então, como fazer com que haja mais estágio na pedagogia? A CAPES tem programas como de residência pedagógica que devem ser ampliados, porque acontecem na segunda metade dos cursos de pedagogia, e, inclusive, com a implantação futura possível de residência pedagógica após a formatura, como acontece com a residência médica, com as residências multiprofissionais. Então, a ligação estreita entre o banco da faculdade e o mercado de trabalho é muito importante para que os estudantes permaneçam. E a medicina, vejam que é altíssima a permanência mesmo no setor privado, e cai a odonto e a veterinária, comparando as mesmas profissões. Por quê? Por questões econômicas, porque é difícil se manter tendo que pagar a mensalidade e ter que trabalhar muitas vezes. Mas eu queria mostrar que o mercado de trabalho deve ter mudado bastante no nosso país, ou pelo menos a procura pelas profissões ela mudou bastante nos últimos 10 anos. Então, em 2011, vejam, as carreiras mais procuradas eram administração, direito, pedagogia e contabilidade. Quando nós olhamos 2021, pedagogia, direito e administração continuam lá, né, como as mais procuradas. Mas logo após vem enfermagem, que estava lá em 5º lugar, passa a 4º, contabilidade continua entre essas, psicologia, sistemas de informação, engenharia civil, mas vejam que ascende a medicina e a educação física para essas carreiras mais procuradas nas últimas décadas. Não que a medicina e a educação física não fossem procuradas, mas houve uma ampliação importante de vagas nesses cursos. E vejam que há procura, e esses são cursos efetivamente de alta demanda e que são muito importantes para qualquer sociedade, para aquilo que nós chamamos de saúde plena, que não é ausência de doença conforme definido pela OMS, e por isso tão importantes são as carreiras da área da saúde, que é dentro de um conceito de One Health, a importância do exercício físico para se manter saudável e envelhecer de forma saudável. Então, mostrando a rede federal, e agora eu mostro só a federal, vejam o que aconteceu até 2015. Houve uma expansão importante e uma interiorização dos cursos, esses são os campi das universidades. Nós tínhamos, até 2002,
120 campi universitários, temos hoje 315. Eram 42 universidades federais, são hoje 69, que estão em todas as regiões do país, e nós hoje temos um desafio, que é o de identificar mesorregiões onde ainda seja necessário a chegada de um novo campus universitário. Aqui estão as mesorregiões, e nós temos dividido assim, e não por estado, para que a gente tenha um olhar, como todos os estados têm pelo menos uma universidade federal, e todas as regiões, nós agora estamos olhando as mesorregiões nos estados, e eu trouxe esse mapa para mostrar, porque esses são fatores demográficos que nós estamos levando em consideração. Um deles é o PIB per capita das mesorregiões, de 2018, e a taxa de estudantes em instituições de ensino superior públicas nessas mesorregiões, porque estamos pretendendo identificar novos locais para novos campi universitários públicos, federais, né, de 2021. Vejam que esse mapa é muito interessante, porque nós temos regiões de alto PIB sem que haja instituições de educação superior. E eu pretendo que nós façamos um estudo a ser publicado em breve sobre o impacto da chegada de instituições de educação superior, como aconteceu aqui no Baixo, no Médio e no Alto Solimões, e a melhoria do PIB dessa região, e regiões que eram extrativistas, como na região sul, historicamente ligadas à pecuária, que não houve a chegada de instituições de maneira importante, ou essas regiões foram atendidas por universidades há pouco tempo. Então, nessa região, novas universidades e campi foram criados, e muito provavelmente o PIB, que já era alto, agora vai passar a ser menos extrativista e mais gerador de emprego e renda através de alta tecnologia. É isso que a gente espera. É assim que aconteceu na Coreia do Sul, foi assim que aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é assim que está acontecendo na China. As universidades, produtoras de conhecimento, aumento do produto interno bruto. Bom, eu não vou falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante que o mercado de trabalho esteja próximo e oferte estágio para os nossos estudantes. Esses são os cursos de maior procura na rede federal, um levantamento recentemente feito, para além daqueles dados que eu mostrei, que são do censo, e nós pretendemos que esses novos campi, que estarão estrategicamente colocados, eles se territorializem, se insiram naquela economia da região e sejam ou campos que vai transformar economicamente a região, como outros fizeram ao chegar nessas regiões que antes não tinham universidades, ou serão campos estratégicos. Por exemplo, hoje foi lançado o complexo econômico, relançado o Complexo Econômico Industrial da Saúde para a neoindustrialização na área da saúde do país. Alguns desses campi devem se associar a polos industriais da área da saúde, para a produção de vacina, para a produção de hemoderivados e assim por diante. Poderia eu dar aqui vários exemplos, vou apenas lembrar da minha universidade, que é a UFRJ, que foi onde ocorreu o desenvolvimento da tecnologia de extração de petróleo de águas profundas, que traz hoje emprego e renda no nosso país, devido à presença da Petrobras no campus da UFRJ e o início do parque tecnológico ali. Então, um campus estratégico, quais serão as outras estratégias para o desenvolvimento do nosso país nos próximos anos? E a gente está trabalhando junto com o MDIC, com o Ministério da Fazenda, na transição ecológica, pensando nessas profissões, que são profissões do presente, e quais serão as profissões do futuro. E a ligação com o mundo do trabalho é fundamental para que a gente possa definir melhor. Eu sinto falta, por exemplo, de graduações na área de empreendedorismo e inovação tecnológica no nosso país, e nenhuma dessas carreiras tem essa formação. Nós temos no país apenas no nível da pós-graduação. Por que não uma nova carreira nessa área para mudar a cultura da nossa sociedade?
Bom, agora, por último, eu estou terminando, eu trago os dados que são muito preocupantes. Aqui é apenas cursos da área de engenharia, arquitetura. E por que eu fiz esse levantamento? Porque o PAC deve iniciar em breve. Haverá alta demanda por engenheiros, por arquitetos, por cientistas na área de computação, ciências da computação, engenharias. Então, aqui estão todas as engenharias das federais, somente federais, e vejam como a taxa de conclusão é muito baixa. Ela fica em torno, está lá a média, de 45%. Então, metade dos nossos estudantes que ingressam em cursos de arquitetura e engenharia das universidades federais, os cursos mais concorridos da nação, não conseguem concluir. E eu tenho certeza que é multifatorial. O principal motivo é econômico, é porque esses estudantes não têm como se manter em cursos que muitas vezes são em horário integral. E eles precisam ingressar no mercado de trabalho e, portanto, evadem. E nós, sociedade brasileira, perdemos excelentes engenheiros, engenheiras e arquitetos e arquitetas. Precisamos manter esses estudantes, porque eles não são maus alunos. Passaram por provas muito difíceis para ingressar na educação superior. Então, nós estamos mudando a política de ingresso nessas instituições a partir de 2024, para tentar diminuir um pouco aquilo que a gente chama de evasão primária, que é o estudante entra, mas ele não pode continuar o curso porque ele mora numa cidade e esse curso fica em outro estado. Então, a gente está tentando implantar políticas através da seleção dos estudantes a partir de 2024 para diminuir essa evasão primária, mas ao longo do curso nós precisamos atender esses alunos e não apenas com bolsa permanência para os mais vulneráveis, também bolsa de estágio no mercado de trabalho para que eles se interessem pela sua profissão e continuem e tenham um estímulo para continuar seus cursos. Quando nós olhamos essa área, engenharias, arquitetura e computação, em todas as universidades, inclusive nas privadas, cai a taxa de conclusão para menos de 40%, porque a taxa de evasão e retenção nas universidades, faculdades privadas é ainda maior do que nas federais. Então, há altas taxas de evasão e retenção. Qual seria o papel dos estágios? Eu deixo essa pergunta aqui. Nós todos sabemos que é muito importante, que os estágios são muito importantes. E mais um pedacinho do que está escrito no relatório da OCDE, que em 2018, o ministro europeu de Educação Superior, na área de Educação Superior, reconheceu a importância, em primeiro lugar, de formação profissional de curta duração. São aqueles cursos que acontecem nos institutos federais, que são os cursos de tecnólogos, mas também é muito importante que haja um estímulo do estágio para esses estudantes. A inovação acontece nas universidades e é fonte de estágio intramuros, e o que acontece é que muitos desses estudantes que atuam nesses diferentes programas de startups, empresas juniors, living labs e etc., esses estudantes acabam permanecendo na academia e não no mercado de trabalho, ou, infelizmente, como aconteceu nos últimos anos no país, evadem do Brasil e vão trabalhar no exterior. Nós temos hoje cerca de 57, mas somando aqueles que estão em implantação, mais de 60 parques tecnológicos. O Brasil e as suas instituições de educação superior estão prontos para dar um salto em produção de alta tecnologia e não apenas a economia baseada no extrativismo. Vejam, a ciência, tecnologia e inovação fez desde ônibus elétrico, o hidrogênio verde está aí com tecnologias brasileiras, vários projetos de vacina que nós vimos acontecer para a Covid-19, e eu podia ficar aqui uma tarde dando exemplos de inovação e da transferência de tecnologia das universidades para as empresas, que já acontece no nosso país, mas que precisa aumentar, e daí a importância da Embrapi, que já existe, as unidades Embrapi já existem em todas as regiões do nosso país, mas precisam, obviamente, ainda
aumentar, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Aqui exemplos de empresas juniores que são um orgulho para a nação brasileira, mas ainda é muito diminuto para o que o nosso país precisa. Eu vou me despedindo dessa palestra, fazendo a minha audiodescrição, que eu esqueci no início. Eu sou uma mulher de 58 anos, baixa, estou sentada, tenho o cabelo na altura dos ombros, sou morena, uso óculos, meus óculos são furta-cor, um pouco azulados. Eu estou com um blazer marrom claro e uma blusa colorida, com círculos colorida. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui. Eu trago, por último, a nossa pós-graduação, que é uma história de sucesso, que não tem ainda 60 anos, mas já projeta o Brasil no mundo como entre as 15 maiores nações produtoras de conhecimento. Falta esse conhecimento passar para o setor produtivo, para gerar alta tecnologia, emprego e renda. Muito obrigada. Obrigado, professora. Antes de passar a palavra para a professora Carolina, só fazer uma observação. A professora falou muito da interiorização. Eu, como professor, sou fruto da interiorização. Sou do Ceará, fiz meu mestrado e meu doutorado na Federal de Santa Catarina e voltei para o Ceará quando foi aberta a Universidade, hoje Federal do Cariri, à época era o campus da UFC em Juazeiro, e o que me trouxe de volta para o Ceará, de Santa Catarina, para a minha terra, foi ter aberto um campus da UFC em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, ter aberto concurso, eu fiz concurso e estou aqui, em Brasília, participando do primeiro Seminário Nacional de Estágio. Então, e a gente consegue, quem de vocês participou aqui do processo de interiorização, a gente consegue ver a mudança na região, ver a mudança não só econômica, mas sociocultural também, que a interiorização provoca. Então, a senhora falou, eu me senti fazendo parte aí da sua fala. E também faço destaque num questionamento, numa provocação que a professora colocou, que eu acho que vai permear aqui os nossos debates. Qual o papel do estágio na retenção dos nossos alunos? Muita gente se discutiu aqui sobre a questão da legalidade, do vínculo, tudo aquilo que também é objetivo, mas ela traz um questionamento que transcende as nossas discussões iniciais. Vou repetir. Qual é o papel do estágio na retenção dos nossos alunos? Confere, professora. Na permanência. Na permanência. Bom, depois da belíssima fala da professora Denise, vou passar a palavra para a professora Carolina Quixadá, que, juntamente comigo e com o professor Gerson, foi idealizadora desse evento e trabalhou aí com muito afinco, com muita garra. Se não fosse a Carol, garanto, a gente não estaria aqui hoje. Muito obrigado, viu, Carol? Então, a professora Carolina Quixadá é mestre em jornalismo, com graduação em jornalismo e graduação também em publicidade e propaganda pela Universidade de Fortaleza. Ela é docente e assessora de carreiras e egressos da Universidade Federal do Ceará. Então, desculpa, Universidade de Fortaleza, é o costume, desculpa, Carol. Então, com a palavra, a professora Carolina Quixadá. Muito bem, boa tarde a todos e todos. É uma grande satisfação estar aqui. Vocês me escutam? Eu vou começar, então, com a minha autodescrição, porque ontem me esqueci, acho que estava muito nervosa, e aí me esqueci. Eu digo, hoje eu não posso pecar, então já botei aqui na minha pesquinha para começar com ela. Sou uma mulher branca, tenho 44 anos, cabelos castanhos escuros, olhos escuros, uso óculos de armação escura, né, preta. Estou vestindo uma camisa branca e um blazer preto. Tá bom? Acho que eu não esqueci nada não, né? Bom, então, eu quero começar agradecendo, né, as palavras gentis aí do professor Rogério e, sobretudo, a confiança aí do nosso Francisco Gerson Marques, nosso procurador-geral do trabalho, professor. Só gratidão aí pela confiança para estarmos aqui nesse momento realizando esse tão sonhado evento.
A presença da professora Denise só me acrescentou aqui a responsabilidade, né? Então, assim, eu estou muito honrada e aí sentindo um pouquinho ainda mais a pressão aqui da minha parte. Mas eu quero quebrar aqui um pouquinho o protocolo e quero agradecer ao pessoal da assessoria de comunicação aqui do Ministério Público do Trabalho, né, ao grande Clênio, que esteve conosco, que está lá no gabinete do Dr. Gerson, e também mandar um beijo para a minha equipe lá da Central de Carreiras e Egressos, porque é uma equipe sensacional, tá bom? Então, eu estou aqui e eles estão lá também, trabalhando com muito afinco. Bom, o meu lugar de fala, como o professor Rogério comentou, eu sou docente, há 12 anos eu estou na Universidade de Fortaleza, há 10 como docente e há 10 como gestora acadêmica. Passei por alguns departamentos na universidade e estou há 2 anos e meio na Central de Carreiras e Egressos, que é um setor que cuida da área de estágios. É um setor vivo, cheio de desafios e que eu estou apaixonada, né? Porque realmente é uma interface com o mercado, com essa questão da retenção dos nossos alunos. E, então, assim, esse é o meu lugar de fala. A Universidade de Fortaleza, vale a pena lembrar, é a única universidade privada do nosso estado, né? Nós temos outras instituições, faculdades, centros universitários, mas nós somos a única universidade. Bom, então, o nosso objetivo aqui é fazer esse link da empregabilidade com o estágio. Eu assim, até como docente, né, vamos começar com o conceito, né? Queria fazer aqui uma parte sobre esse conceito. A empregabilidade é diferente de emprego, não é? Aqui a gente está, inclusive, muito em voga, um termo que é a trabalhabilidade, pensando que não só na questão do emprego, mas do trabalho. Então, eu faço uso de uma professora que eu gosto muito, que é a Lee Harvey, e ela comenta o seguinte, ela é canadense, ela vai usar o termo employability, né, no inglês, e ela disse, olha, o foco é no ability, não é no employ, é no final, é nas habilidades. Então, vamos, assim, eu vou usá-la, né, usar o conceito que ela faz uso, dessa dimensão maior. Nós estamos aqui pensando na empregabilidade sobre todas as formas e maneiras de se trabalhar, tá bom? Incluindo o empreendedorismo, tá? Então, até porque a gente também pensa que quem empreende também pode, né, no caso, vir a empregar outras pessoas. Então, ela diz o seguinte, que a empregabilidade diz respeito ao desenvolvimento profissional, a essa reflexão do ser e do ser profissional. Então, ela vai dizer, é isso que nós queremos, é trazer essa instância dessa reflexão, desse contínuo desenvolvimento. Então, eu faço uso desse conceito que ela nos traz e de um outro autor que eu gosto muito, que é o Cooker, e ele diz o seguinte, que a empregabilidade ela representa a preparação para a vida e não para o trabalho. Então, é nesse conceito maior, mais abrangente, que a gente quer trazer aqui para esse painel. Dentro do contexto do ensino superior, não é? Ele casa super bem, não é? Porque o ensino superior ele vai trazer um desenvolvimento profissional, mas um desenvolvimento do ser. Eu trabalho o cidadão, a cidadã. Então, eu preciso desenvolver outras questões que não seja só o desenvolvimento profissional, a competência profissional. E isso tem tudo a ver, inclusive, com que a nossa subprocuradora ontem, né, a Cida nos falava, desse ser cidadão, né, do estágio como local também, desse multidesenvolvimento, né, para além do profissional. Nós poderíamos aqui
falar da empregabilidade, da mensuração da empregabilidade dos nossos alunos sob diferentes óticas, não é? Porque é um tema transversal. Então, a qualidade do ensino, ele vai ter total influência sobre a empregabilidade dos nossos alunos. Tantos outros, mas aqui o recorte é o estágio, tá certo? Então, eu vou recortar realmente e focar aqui na questão do estágio. Bom, o estágio, como todos nós sabemos, é uma prática acadêmica amparada em lei. Então, ela está no ensino e ela está também no trabalho, não é? Os procuradores, hoje de manhã, reforçavam muito, né, doutor Renan, o Tadeu, doutor Gustavo, reforçavam muito a questão de que o estágio não é emprego, não é? Tudo bem, mas é uma relação de trabalho. E como tal, se propõe a preparar o aluno para o mundo do trabalho, que hoje é diverso e é super volátil e está mudando muito, né? Então, a empregabilidade, o estágio vai promover, é um catalisador da empregabilidade, uma vez que nós entendemos que é nesse ambiente de estágio, que vai trazer essa vivência do nosso aluno no mundo do trabalho. Vai trazer networking para ele, futuras conexões, ele vai colocar em prática os conhecimentos que ele adquiriu em sala de aula, ele vai adquirir outros conhecimentos, outras habilidades. Então, é justamente isso. E nós ouvíamos aqui, mais cedo, diversos procuradores, né, falando da sua experiência de estágio, o quão aquilo foi digno ou não, né? Às vezes também estavam falando do ponto negativo, da questão do assédio, mas eu digo assim, foi relatado muito a questão do quanto o estágio foi importante, foi um divisor de águas, inclusive, para a sua decisão, né, de que linha profissional, de que área dentro um segmento específico da sua área de trabalho a seguir. No ensino superior, nós temos 2 tipos de estágio, e é importante fazer essa colocação para dar a complexidade do tema. Então, nós temos o estágio obrigatório, que, como o próprio nome diz, é um estágio que faz parte da matriz curricular do aluno, e, como tal, tem uma conexão direta com as DCNs, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que varia de curso para curso, ou seja, a carga horária do estágio obrigatório não só varia de curso, mas em sua carga horária. Então, é complexo. Cada área, né, cada profissão, cada curso vai demandar especificidades sobre isso. E o estágio não obrigatório, que, como o próprio nome está dizendo, não é opcional para o aluno, ele, não menos importante, ele também tem que trazer essa conexão com a sua área de atuação. Então, veja bem, a lei ela vai dizer isso. E é preciso a gente estar consciente desse papel, né, e dessas especificidades de cada tipo de estágio. Bom, eu faço aqui, eu peço assim, licença, professora, e acho assim, professora Denise, assim, muito, assim, vejo uma conexão com a sua fala muito interessante, porque o instrumento de avaliação dos cursos de graduação, de renovação, de reconhecimento de curso, eles fazem alusão, inclusive, ao estágio. Eu também sou avaliadora do MEC. E eu peço permissão para fazer menção a 3 itens dentro do instrumento de avaliação e de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. Nós temos uma dimensão, que é a organização didático-pedagógica, e tem 3 itens que falam diretamente sobre o estágio. Ou seja, os cursos, ao serem avaliados, o estágio vai estar dentro, vai estar nessa avaliação.
Tá? Então, eu tenho um item, que é o item 1.3, que é do perfil do egresso. E ele fala que o perfil profissional desse egresso precisa, consta no PPC, está de acordo com as DCNs, expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades locais e regionais, sendo ampliado em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. Então, faz uma articulação direta com esse mundo do trabalho. No item 1.7 desse mesmo instrumento do MEC, ele diz que é o estágio curricular supervisionado, ou seja, é o estágio obrigatório. Só se aplica, claro, se o curso que o MEC estiver avaliando fizer referência ao estágio obrigatório. E ele diz o seguinte: o estágio curricular está institucionalizado e contempla carga horária adequada, orientação cuja relação orientador-aluno seja compatível com as atividades de coordenação e supervisão, existência de convênios, estratégias para a gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho, estratégias para a gestão e articulação do mundo do ensino e do trabalho. Num outro item, eu tô tentando resumir, tá certo? No outro item, que é 1.12, tem um item, ele se chama apoio ao discente. E nele ele diz o seguinte: o apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica, instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios, remunerados, apoio psicopedagógico e etc. Então, como nós vemos, olha quanta articulação dos instrumentos do Ministério da Educação junto com a lei. Então, é lei, não é? A lei de estágio, nós precisamos cumpri-la, e há uma articulação direta com as políticas públicas, não é? E um instrumento de avaliação do Ministério. Eu vou citar aqui, agora, assim, especificamente, um exemplo da Universidade de Fortaleza, que é com a qual eu tenho, né, propriedade, embora assim, eu esteja aqui tentando abordar do ponto de vista mais macro. Mas eu quero só fazer um outro recorte, né, se vocês vão me permitir, só para dar essa dimensão dessa complexidade. E, professora, assim, Denise, eu fico muito feliz com a sua fala, porque a gente não precisa demonizar o estágio remunerado, né? O estágio não obrigatório, cuja remuneração é obrigatória. Porque nós sabemos que os nossos alunos precisam dessas vagas, né? Desse montante. Então, eu fico até mais à vontade de falar o que eu vou falar agora, né? Então, só para dar essa dimensão. A Unifor é uma instituição, então, é uma universidade privada. São 42 cursos de graduação nas diversas áreas, né? Tecnologia, comunicação e gestão, saúde, jurídica. Então, são vários, né? São cerca de 20 mil alunos. Então, é um corpo discente relevante. E são cerca de 7 mil documentos de estágio que nós analisamos por semestre. Então, 1/3 dos nossos alunos em estágio, englobando tudo, tá? O estágio obrigatório e o não obrigatório. Então, é assim, a lei nos dá um trabalho operacional muito grande. Ela exige, para as instituições de ensino, um investimento numa área, só, inclusive, para a gestão e análise de estágio. Não é fácil, né? A verdade é essa, não é fácil. E assim, eu expresso aqui talvez uma dor que é comum a todas nós, instituições de ensino, né? Porque exige realmente, e às vezes a gente até lamenta, né? Às vezes a gente queria mais gente, queria mais porque é bastante. O volume de documentos é muito grande e a gente precisa prestar atenção porque é lei. Muito bem, então, mas, né? Se não pode vencê-lo, diz o ditado, que junte-se a ele, né? Então, nós precisamos entender que é preciso haver uma mudança cultural. Hoje, a professora Eliane falava dessa questão da mudança cultural.
E eu acho que é por aí, não é? Então, na universidade, a gente precisa sensibilizar, inclusive, outros docentes, a gestão superior sobre a importância dessa gestão documentamental. Os alunos, eles, às vezes, também não conhecem, desconhecem a lei, não é? Por mais que exista um setor de estágio. Mas os professores, mas eles saem, né? E a princípio a gente precisa sensibilizar, sobretudo os docentes, que são propagadores, podem ser, né, propagadores também dessa lei. E assim, contando um caso, né, muito pessoal, eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a conversar com as coordenações de curso, algumas delas que ainda não faziam uso dos termos de compromisso de estágio para o estágio obrigatório, houve muita resistência. Poxa, Carol, você está burocratizando aqui a minha sala de aula com esses termos. Bom, eu estou fazendo o que tenho que fazer, né? Eu sou uma guardiã da lei. E assim eu coloco a minha equipe para ser. Então, eu digo que temos que fazer. E contra fatos não há argumentos. Eu digo, me prove que você não precisa, que eu tiro, né, essa bronca aí da sua pasta. Então, não tira, ninguém tira, né, porque a lei é maior. Bom, mas eu sou uma otimista, por natureza, e eu quero aqui também trazer um pouco do copo cheio. Então, há alguns caminhos, não é? Então, a universidade contratou uma plataforma há algum tempo e nós estamos fazendo uso dela para nos ajudar nessa gestão documental. Veja bem, como é que, por exemplo, uma das coisas que a lei diz é que o aluno precisa estar regularmente matriculado e frequentando a universidade. Então, se eu tenho uma integração, como eu tenho agora, dos nossos alunos com o sistema, né, de tecnologia de gestão da documentação de estágio, me facilita a vida, porque eu sei se o aluno trancou, se o aluno abandonou a universidade. E eu preciso rescindir esse contrato, esse termo de compromisso de estágio. Ele vai me possibilitar, por exemplo, saber se o aluno já tem um outro estágio. Então, às vezes, nos chega o aluno querendo, olha, eu queria aqui vir trazer meu termo de compromisso de estágio. Aí a gente vai cadastrar, a gente vê que ele já consta no sistema um outro estágio. E a gente diz, olha, e esse outro estágio? Está aqui no nosso sistema aqui um outro estágio. Você precisa rescindir. Não, acabou, saí de lá, consegui uma outra vaga. Então, precisa rescindir. Então, nós vamos formalizar. Então, essa tecnologia, ela nos ajuda a operacionalizar, né? Porque realmente são um volume muito, muito alto. E eu acho também que assim, a gente precisa entender, enquanto instituição de ensino, que faz parte da nossa natureza essa aproximação com o mercado. Faz parte. Nós precisamos estar em contato direto com o mercado. Então, a lei, quando ela diz que ela faculta, né, a questão dos convênios, mas a gente precisa, puxa, mas eu vou começar esse meu relacionamento por meio de um convênio de estágio, para poder promover outros tipos de conexão com essa mesma empresa. Então, eu não preciso me limitar ao estágio. Eu posso, por meio dessa mesma empresa, fazer outros tipos de convênio, formular outros projetos, seja de extensão, seja no empreendedorismo, no parque tecnológico, enfim. Assim, eu destacaria que, recentemente, um pouco antes de eu chegar no setor, a Central de Carreiras era conhecida como divisão de estágio. Então, houve uma mudança, e isso não foi só na Universidade de Fortaleza, você via essa mudança acontecendo da nomenclatura desse setor em diferentes instituições de ensino. E isso se dá porque não nos cabe mais apenas divulgar as vagas.
A gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade também de preparar esses alunos para fazerem parte desse momento. Então, eu destacaria aqui uma ação que nós fizemos de elaboração, para além das oficinas que a gente tem, de como elaborar currículo, como é que eu me porto numa entrevista de trabalho, a gente fez um curso, né, no ambiente virtual de aprendizagem, que é o Trilhas de Carreiras. Ele é assíncrono, então permite o aluno que quer se candidatar a uma determinada vaga poder fazer na forma que ele quiser, na hora que ele quiser, aquele curso. Nós fomos, inclusive, premiados 2 vezes pelo IEL, a nível estadual, né, pelas 2 vezes consecutivas, em função desse, uma das inovações trazendo era justamente essa. E, para encerrar, eu convido aqui algumas provocações, né? A lei também, ela nos pede que a gente exija que as empresas, né, e os alunos nos cedam os relatórios de atividades. A verdade é que esses relatórios de atividades eles são pouco utilizados por nós, instituições de ensino. Então, eu vou dar um spoiler, porque eu, professor Gerson e professor Rogério, a gente já está com a cabeça aqui a mil, já estamos pensando lá na frente, já estamos pensando na pesquisa que a gente pode implementar com os feedbacks desses relatórios. Nós podemos verificar não só se os nossos alunos estão satisfeitos com aqueles ambientes de estágio, mas nós podemos saber se o mercado está satisfeito com os nossos alunos. Se nós estamos desenvolvendo as competências que as empresas precisam e esperam de nós. Então, assim, é possível investigar, né, e como instituição de ensino, eu acho que a pesquisa vai estar atrelada, né, essencialmente a nós, e podemos vislumbrar o que nós vamos encontrar em breve, inclusive potencial mudança de currículo. Por meio do estágio, nós podemos propor mudanças no currículo daquele curso. Então, assim, a empregabilidade, o estágio, pode ser um vetor de mudança numa organização de ensino superior, mas, claro, ela não diz respeito só à instituição de ensino, né? A instituição também pode fazer tudo, mas isso diz respeito às vagas também que o mercado vai dispor. Em que região essas vagas estão? Vai dizer também do aluno, do interesse dele em se dispor, né, a ir buscar essas vagas. E, por fim, eu deixaria aqui uma fala do professor Markovitch, que foi reitor da USP, que, num texto de 1999, ele já dizia assim: olha, é preciso que os nossos alunos, entendam que, para além dessa, quando eles forem no mercado, não é só para atender uma demanda do mercado, é também para propor novas mudanças, para mudar esse cenário do mercado de trabalho, do mundo do trabalho. Então, assim, é um tema riquíssimo, a gente poderia passar aqui muito tempo conversando. Eu agradeço novamente aqui e fico à disposição para as perguntas e considerações. Obrigado, professora. Nós vamos agora abrir para as perguntas, inicialmente do público que está aqui presente. Dúvidas, perguntas? Alguém quer apresentar algum questionamento às palestrantes? Pode ficar à vontade. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu faço parte da equipe de serviço de estágio da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. E eu gostaria de perguntar o seguinte, até teria interesse de perguntar anteriormente, na hora que o ministro, né, teve a oportunidade de nos dar as informações, é o seguinte,
todo PPC tem lá a carga horária de estágio, que fala, às vezes, uns 180 horas, 240, 300 horas ou alguns mais. Mas a maioria gira em torno disso. A minha dúvida é o seguinte, é porque, assim, por orientações até de superiores mesmo, hierarquicamente, né, nos que direcionam a gente, alguns dizem o seguinte, se um curso pede lá 200 horas de estágio, o estágio obrigatório visa atender aquelas 200 horas. Passou disso, tem que ser não obrigatório remunerado. Aí a pergunta é o seguinte, se você lê a lei, ela fala que existe um mínimo de carga horária obrigatória. Aí a dúvida que sempre fica subentendida é o seguinte, um aluno, por exemplo, se um curso pede, sei lá, 180, 200 horas, ele pode registrar um estágio de um ano, de 20 ou 30 horas, que daria muito acima disso, ou não, ele teria que registrar apenas o que cumpra aquela carga horária. O que for acima disso seria como não obrigatório. E estendendo, se puder, uma outra dúvida também é o seguinte, a questão da remuneração, né, fala da contraprestação. E aí, assim, fica muito subentendido, porque a lei não fala em valor. E aí, por orientação também ao setor nosso, já teve procuradoria que informou, não, é compatível com o salário mínimo vigente. Mas quando essa procuradoria saiu e entrou uma nova, tinha uma visão um pouco diferente, falava, não, tudo que for em favor do estudante é uma contraprestação. Então, assim, se é colocado lá alimentação e hospedagem, isso já vale como uma contraprestação, qual valor seria mais indicado nesse sentido? Podem ficar à vontade. O professor Rogério, melhor. Posso? Posso. Estava só mediando aqui, já fui chamado a responder, então, assim, além de... Eu sou engenheiro, né? Sou professor da universidade, sou advogado, e fiquei 11 anos na nossa agência de estágio de lá. Eu não peguei só a transição para a agência de empregabilidade, como a Carolina relatou, mas eu não pude colher esses frutos. E a história essa história que você colocou da contraprestação, ela é muito recorrente, muito recorrente. A gente faz consulta direta à nossa procuradoria, porque já teve caso que a empresa queria pagar para o aluno a alimentação e a hospedagem, para ele poder estagiar lá na empresa, porque ela era distante da sede e tal. Aí quase que eu ligava para o doutor Gerson. Doutor Gerson, é impressão minha, isso é condição análoga ao trabalho do cara trabalhar para ganhar um alojamento e a refeição. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu me coloco aqui, como a Carol colocou no nosso lugar de professor, o aluno quer. Ele quer, ele diz, mas eu quero. Por quê? Porque eu vou lá trabalhar, eu vou lá aprender, eu quero isso aí. Certo? E a gente fica aí nesse meio tema de até decidir o que é melhor para o aluno, vamos assim dizer. Lembra? Se fosse minha filha, eu ia querer isso, não ia. Então, não vou permitir o meu aluno. Mas eu não posso pegar essa minha percepção pessoal e trazer. Então, essa tua colocação é perfeita. Certo? A gente tem até eu me baseio, por incrível que pareça, numa recomendação da Procuradoria do Jurídico da Unifor, da Carolina, que ela pode até falar onde eles relataram. O que é contraprestação? É tudo aquilo que vai trazer um ganho acadêmico para o aluno. Certo? A gente vai pagar a inscrição dele para um evento, vai colaborar, material didático. Mas até que ponto esse valor é compatível com o esforço, com a energia, com o tempo que ele está dedicando lá? Então, acho que você tocou numa das questões mais sensíveis. E, assim, a minha monografia no Direito, vou repetir aqui, a senhora não estava, eu fui aluno do professor Gerson, de Direito do Trabalho, na Faculdade de Direito. E uma das questões mais sensíveis da lei é essa. Eu escrevi minha monografia, obviamente, sobre a Lei 11.788 de 2008, Lei do Estágio, e eu explorei, nos últimos 10 anos, quando eu fiz, foi mais ou menos quando a gente fez o primeiro evento lá de 10 anos da Lei do Estágio, todas as propostas de alteração da Lei do Estágio. Então, minha monografia foi sobre isso. E existe muito debate sobre a possibilidade ou a necessidade de ter um valor mínimo para remunerar o estagiário. Certo? Então, tem proposta de, por exemplo, nenhum estagiário pode receber menos do que um salário mínimo. Todo estágio agora, não obrigatório, vou nem entrar no obrigatório, nas licenciaturas, que é um tema mais delicado ainda,
Normalmente aqueles que vão para a escola pública e tal, mas todo estágio não obrigatório tem que receber, no mínimo, um salário mínimo. E tinha um estudo, à época, eu até resgatei isso na minha monografia, e a gente consegue reproduzir com facilidade, que pouquíssimos, são os estágios que ultrapassam um salário mínimo. Então, se as empresas não tivessem dispostas a trabalhar nesse valor, a gente praticamente esgotaria as oportunidades de estágio, se elas se mantivessem firmes em não pagar mais de um salário. Claro que, se vier a lei determinar, só vai estagiar agora a partir de um salário mínimo. As que têm interesse na contribuição fariam adequação, até porque a diferença não é tão grande. Mas a gente também perderia uma grande quantidade aí de vagas. Então, a questão é muito complexa quando a gente trata desse ponto, bem como de um outro que eu não devia nem falar aqui, mas eu comentei com a Carolina ontem, que é uma das minhas maiores revoltas com a lei do estágio, mas eu entendo porque que isso acontece. É no caso da estagiária, a aluna estagiária que engravida no curso do estágio. O maior benefício que ela tem, vocês sabem qual é? É ter o estágio suspenso. O que é ter o estágio suspenso? É ela parar o estágio e, quando ela tiver condições, a empresa vai dar a oportunidade dela voltar. Eu falo aqui empresa de uma forma geral, mas da concedente do estágio. Eu entendo que isso acontece porque ela não está cadastrada como emprego, não tem o amparo da Seguridade Social, mas é uma coisa que me incomoda. E quando a aluna chega lá e pergunta, professor, eu engravidei, o que é que eu tenho direito? Cara, a passar a gravidez para voltar para o estágio. Se a empresa for legal com você, porque não teria aí uma outra garantia. Então, a gente está na hora, eu acho que esse fórum ele é muito oportuno por isso, a gente está na hora de repensar muitas das questões do estágio. Ela veio em 2018. Ela está fazendo 15 anos. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Ela está fazendo bodas de cristal. Eu fui pesquisar, 15 anos a gente faz boda de quê? E o que significa fazer boda de cristal? Para poder escrever um artigo que começava assim, boda de cristal, ponto. A gente faz boda de cristal com 15 anos de casamento. A lei está casada com a sociedade há 15 anos. Ela chegou num ponto que, ao mesmo tempo, ela é madura, ela é transparente e ela está forte. É isso que significa a boda de cristal. Mas ela precisa ser revisitada. Agora, revisitada dentro de um contexto muito complexo. A Carolina falou sobre a complexidade que é para a instituição gerenciar os documentos. Eu entendo isso aí, eu vivo isso aí, e eu estava acompanhando aqui o chat, muita gente falou sobre isso. Ah, o meu está no sistema acadêmico, o meu que não estava, o meu foi ano passado da UFC. Sobre a ótica do aluno, o aluno precisa de mais proteção, mas ele precisa de vaga também. E a empresa precisa ter uma segurança jurídica de que aquela relação ela vai estar segura, ela vai estar garantida e que ela não vai extrapolar, como a gente já colocou, a gente teve palestra brilhante de manhã aqui sobre as questões, não só da fraude, mas às vezes do deslize, que o cara não cumpre a lei e perde aquela condição de estagiário. Então, a gente tem que trabalhar sobre esses 3 prismas e conseguir trazer uma maior maturidade para a lei, para que ela sobreviva aí, repaginada, reconstruída nos 15 anos. Então, a segunda pergunta foi sobre essa questão. O que foi a primeira? Foi sobre a questão da carga horária, né, total do estágio. Porque se o curso pede, às vezes, uma carga horária que é pequena, por exemplo, 180, 240 horas, o aluno consegue exercer isso em um semestre apenas, ou às vezes em 2 meses. Ele pode estender isso, ou, por exemplo, fazer um aditivo por mais 6 meses, ou por mais 6 meses, delongando esse estágio, entendendo que ele é bom para o estudante, talvez até melhor para o estudante do que para a empresa, ou não, ele teria que encaixar como estágio não obrigatório, teria que ser remunerado. Eu vou responder essa junto com a Carol, pode ser? Porque eu tenho uma visão muito crua de alguns aspectos do estágio obrigatório. Por exemplo, no meu curso, eu sou do aluno de engenharia, e lá são 160 horas de estágio. 160 horas o aluno faz em 2 meses. Então, eu vou sair engenheiro, tendo estagiado 2 meses. Eu minha mecânica, né, mas eu vou ter um colega, o professor Ademar, que faz analogia, eu vou sair levantando prédio, sendo que eu estou levantando um muro, com 2 meses de estágio. É isso que acaba acontecendo nas engenharias. Então, na minha cabeça, qual é? O estágio obrigatório, apesar de eu não concordar com as 160 horas da engenharia, eu até escrevi aqui uma pergunta para a senhora com a relação com o internato, porque o estágio obrigatório na medicina é um luxo. É o internato, é quase metade do curso. Quando eu ia lá conversar com o pessoal da 2 anos, integral.
Quando eu ia lá conversar com o pessoal da medicina, eu saía feliz, saía triste. Saia feliz e ver, cara, olha o tamanho do estágio obrigatório da medicina. Metade do curso, quase, dos 6 anos, eu estou exagerando, porque sempre exagero nas coisas que eu gosto. E eu saia triste como era 160 horas, 2 meses. Entendeu? 1 mês e meio, na verdade, se a gente botar 6 horas por dia e tal. Mas, enfim. Então, a minha visão sobre isso aí. E eu passo a palavra para a Carol, e eu já fiz uma síntese das perguntas para passar já em bloco para os comentários das duas, para a gente encaminhar para encerrar. Na minha visão é o seguinte, o aluno tem uma carga horária obrigatória a cumprir. Cumpriu, ponto. Se a empresa, se ele tem interesse em continuar, a empresa tem interesse em continuar, é uma manifestação de vontade entre as partes. Os dois têm interesse. Cai no não obrigatório, tem que pagar para o rapaz, ele está entrando no mercado de trabalho. Ele vai entrar pela porta dos fundos, ele vai entrar com a sensação de que estão fazendo um favor para ele ficar lá. Ele tem que entrar se sentindo seguro, se sentindo valorizado, que o trabalho dele está sendo reconhecido e remunerado. Então, eu sou o primeiro a dizer, olha, a lei não permite. E não permite. Mas, na verdade, o que eu quero dizer, olha, não vá. Não vá para outro canto que você seja valorizado. Que você sinta um profissional no início da sua carreira. É para isso que o estágio serve. É essa a minha visão sobre esse ponto. Eu vou só complementar, só para fazer um pequeno esclarecimento. É que os cursos, eles ficam livres para redigir os seus PPCs. Então, eu posso ter um determinado curso que, em sua DCN, não faz menção ao estágio obrigatório, mas que, mesmo assim, a coordenação de curso, a instituição de ensino, diz, não, eu quero, na minha matriz curricular, colocar disciplinas de estágio obrigatório. Então, isso pode acontecer. Eu posso também ter na DCN que um determinado curso precise ter 200 horas de carga horária de estágio obrigatório, mas eu quero, enquanto instituição de ensino, aumentar esse número. Então, há um entendimento de que é possível haver essa mudança, porque a instituição fica livre, não é? Tá certo? Eu não sei se a gente conseguiu esclarecer, tá certo? Agora, eu não posso dar o spoiler, né, professor Gerson? Mas é que nós vamos ter o lançamento logo mais da cartilha de estágio e que algumas dessas dúvidas vão estar contempladas nela, tá bom? Já dei. Desculpa, não me aguentei, professor. Tá, joia, então. Obrigado, viu? Pronto, eu vou só mais uma pergunta presencial, porque a gente já fez uma síntese. Você quer também? Então, pronto, então venha. Tá bom. Que eu já fiz uma síntese aqui das perguntas em EAD, aí eu vou devolver a palavra para elas fazerem um comentário em bloco e a gente encerrar, porque eu sei que é uma oportunidade única estar aqui com a senhora, todo mundo quer tirar dúvida, falar, mas, infelizmente, a gente tem uma programação também a cumprir. Então, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e todas. A minha dúvida é com relação ao seguro. A gente acho que não abordou, né, a questão do seguro, e eu acho uma questão extremamente relevante, e a lei ela dispõe que o seguro deve ser pago pela concedente, mas ele pode alternativamente ser aí a instituição de ensino também pode, né, alternativamente contratar o seguro em favor dos estagiários. Mas a gente tem uma outra questão. O estudante ele poderia também contratar o seguro em seu favor? Não pode, tendo em vista a questão das licitações, em que há um prazo, né, para as licitações em instituições públicas para aquisição desses contratos com as seguradoras. E aí, nesse ínterim, será que esse aluno, né, esse estudante, esse estagiário, gostaria de ir a campo? Né? E aí, como a gente poderia lidar com essa situação? Eu pedi licença aqui para a professora para responder, pode ser? Porque também, como operador, eu passo por isso todo dia. O nosso seguro vence no final do ano, venceu, não estou mais na agência. Aí, quando começavam os contratos em outubro e novembro, que iam para passar para o ano seguinte, o seguro estava vencido. Então, o que a gente fazia? Primeiro ponto, o aluno pode contratar? Não, não pode. Foi uma coisa que eu aprendi lá com o nosso jurídico, com a AGU, que a gente não pode trazer para a gente responsabilidade que legalmente é de terceiros. Não pode, não deve. Então, o responsável por contratar o seguro é a concedente. No caso do obrigatório, alternativamente pode ser a instituição de ensino. Se você acha que convém, então pague. A gente paga lá no UFC, acho que a gente está na Unifor também, a gente paga o seguro dos estágios obrigatórios, acho que isso é quase padrão.
Porque aí já diz, olha, contrata o nosso estágio, recebe, tá, o nosso estagiário que já vem com seguro. Certo? E é uma coisa, assim, muito frustrante quando tem um evento e o seguro não paga. Mas eu não vou nem entrar nisso aqui, porque a gente só está falando de coisa boa. Mas, assim, então imagina se isso era uma coisa que devia ser a obrigação da empresa, tu traz para ti e dá um problema dessa monta. Certo? Então, o seguro é responsabilidade da concedente, ponto. Inclusive, não ter seguro, como foi falado mais cedo, é causa até de ação, né, doutor? Que a gente citou mais cedo lá na apresentação desses pontos. Segundo ponto, o vai vencer. Como é que a gente fazia? Abre a licitação bem antes, dá para renovar o contrato, você pode renovar até por 5 anos, se eu não me engano. Então, com antecedência considerável, você já faz o pedido de renovação para ficar dentro da lei e emite uma declaração para concedente, normalmente também é um ente público, notadamente ligado à área da saúde ou da educação, diz, olha, o contrato está sendo renovado, e a universidade, por força do artigo tal da lei, ela tem responsabilidade sobre isso aqui. E pacifica isso aí com os parceiros. Mas essa dificuldade da contratação, ela acontece todo ano até que a coisa seja regulamentada. Quer acrescentar? Bom, tu queres fazer uma pergunta, né? Eu quero só um esclarecimento. Tá bom. Não sei se eu entendi errado. Boa tarde, meu nome é Marta, eu sou do Banco de Líderes, Programa de Estágio das Faculdades Integradas UPS, aqui em Brasília. Professora Carolina, na sua fala, a senhora nos disse que dos instrumentos de avaliação, de revalidação, de recredenciamento do MEC seria o número de convênios celebrados para a realização de estágio. Foi isso que eu entendi? Não. Então, a instituição não é penalizada se não tiver X convênios. Tá, porque a minha instituição, a gente usa o seguinte, para o estágio obrigatório, nós fazemos uma parceria, que é um termo de aceite, que a empresa, a instituição aceita, porque é uma coisa rápida. Para os outros, a gente, até por força de legislação, para amparar o nosso aluno, a gente força, sim, a celebração do convênio, mas não é um impeditivo para que o aluno não faça o seu estágio, que a gente está sempre incentivando, inclusive os alunos egressos, a gente busca forma de acompanhá-los pelo menos por 2 anos. Então, é só esse esclarecimento, eu não sei se eu entendi errado. Pode ser também que eu tenha me expressado, não é errado, professora. Então, assim, deixar claro de que o MEC, ao fazer, né, se utilizar do instrumento de validação e reconhecimento de curso, ele não exige o número de convênios, ele só faz, ele quer saber se está institucionalizado esse apoio, essa integração, esse relacionamento com o mercado. E um dos instrumentos são os convênios, mas não há a obrigação e nem é o quantitativo. E aqui é muito condizente com o que a lei nos diz, né? A lei nos diz que não precisamos ter o convênio, mas sim o termo de compromisso de estágio, mas é preciso que nós olhemos, né, e essa é a minha sugestão e opinião particular, olhemos os convênios com bons olhos, no sentido de que não só nos permite conhecer a unidade concedente, aquele ambiente de estágio, mas, sobretudo, fomentar esse relacionamento, não é? Ter no nosso banco de dados um gerenciamento fomentando essa parceria com aquela unidade de concedente de estágio. Obrigada. Bom, já recebi o recadinho aqui do Amor, que o nosso tempo está esgotado. Eu vou dizer que está esgotando, tá bom? Está escrito aqui esgotado, mas eu li esgotando, que eu escolhi. E eu passei aqui para aproveitar esse tempo com as professoras, um bloquinho de perguntas. A maioria veio aqui que eu estou acompanhando aqui o nosso site, no YouTube, veio da Raquel, veio da Gina, o pessoal que está bem dedicado nas perguntas, que em síntese é o seguinte, eram perguntas mais elaboradas, certo? Eu fiz a síntese em blocos, que é sobre estágio em cursos EAD, esse tema foi muito recorrente aqui, estágios em pós-graduação, também foi bastante tocado aqui esse assunto, isso reflete nas perguntas que estão aparecendo, estágios relacionados com a internacionalização das instituições, que esse é um tema que também tem sido muito visitado, e com o EAD, com home office, algumas empresas até estrangeiras contratam os nossos profissionais. Eu botei aqui por minha conta, eu botei minha perguntinha também, que era a relação com o estágio obrigatório da medicina, que é o internato, que para mim é um modelo aqui
a ser seguido, apesar que existe uma série de restrições, certo? Então, eu passei esses 2 blocos, passei para as 2, e eu vou passar a palavra para comentários iniciais, e aí a gente encerra a nossa fala, tá bom? Muito obrigada pelas perguntas, todos aqueles que nos assistem, perguntas interessantíssimas. Eu vou começar pela pergunta do professor Rogério, relacionada ao internato da medicina, porque ele comentou. Então, o internato ele vem mudando ao longo do tempo. O estágio era de 1 ano, né, 12 meses. Isso no internato, porque há outros estágios obrigatórios durante o curso médico, né? Há 6 meses em emergência, pelo menos 6 meses em emergência, pelo menos 6 meses em UTI. Então, veja, o internato é aquele que é curricular. Mas extracurricular, os estudantes devem passar por carga horária em serviços de emergência e de terapia intensiva. Então, veja que é muito mais estágio do que simplesmente o internato. Mas a maior parte desses estágios ele é não remunerado. Porque nós estamos falando, então, quando nós falamos de estágio em instituições privadas, hospitais privados, eles são remunerados na maior parte das vezes, e há também remuneração nos estágios na rede municipal, em programas de estágio em emergência, por exemplo. Não o internato. O internato, na maior parte das vezes, ele é curricular não remunerado. Talvez por isso ele tem uma carga horária tão alta. E eu preciso dizer que é fundamental. Então, apesar de um curso longo, de 6 anos, com vários estágios, estudantes em muitos cursos médicos do país ingressam no Sistema Único de Saúde desde o 1º semestre. Portanto, se aprende a ser médico sendo médico desde o 1º período da faculdade, né? Apesar disso, os programas de residência médica são fundamentais, porque o médico recém-formado não sabe ainda medicina suficientemente. Então, a residência serve muito, inclusive, para complementar a formação e dar a especialização. Aí a residência aí é remunerada. Bom, fora o curso médico, e eu concordo que a quantidade de estágio deve aumentar nos demais cursos. Por isso eu disse isso. Então, o internato é grande, mas o médico aprende a ser médico com fazendo muito mais prática do que outras carreiras. O que, sob meu ponto de vista, é um equívoco, porque nós precisamos formar profissionais com competência. E a competência, muitas vezes, só é adquirida quando se está no campo prático, né? E não no campo da teoria. Então, não aqui desmerecendo as disciplinas teóricas de maneira alguma, que são a maior parte da formação dos diferentes cursos, inclusive do curso médico, então não é um desmerecimento, é para além daquilo que é a base e a teoria precisa acontecer atividade prática na maior parte dos cursos. Eu tenho dito que nós teremos melhores professores no Brasil se os estudantes de licenciatura forem para o chão da escola tão cedo quanto o 1º período dos cursos de licenciatura. E eles vão nos 2 últimos anos, às vezes no último ano. E, por isso, nós temos problemas na formação de professores no país, porque se aprende a ser professor sendo professor, né? Isso precisa mudar. Eu já levei essa questão, que, sob o meu ponto de vista, pode ser uma revolução na educação brasileira, a educação básica, né, do Brasil. Com relação aos estágios em EAD, o ensino à distância, essa modalidade de ensino é um dos maiores desafios do Ministério da Educação no momento, porque houve uma expansão, e eu mostrei o gráfico rapidamente, uma expansão do ensino à distância, sem que muitos desses cursos sejam efetivamente ensino à distância. Alguns deles sequer têm o polo presencial que é necessário e obrigatório, com pelo menos 20% das atividades de maneira presencial, conforme determina o Conselho Nacional de Educação. Então, o EAD, os estágios nos cursos EAD é fundamental, como nos demais cursos, não há essa diferença, mas nós precisamos falar sobre esse assunto.
o EAD que não cumpre a presencialidade, que não tem tutores e supervisores para além das aulas, à distância, e assim por diante, né? Se eu ficar falando de todos os problemas que precisam ser resolvidos com a modalidade EAD no país, a gente vai ficar aqui a tarde toda. Mas eu tenho a experiência de ter participado da criação dos cursos de ensino à distância da UFRJ, a federal mais antiga do país, que não tinha ensino à distância até 25 anos atrás. Eu participei da criação desses cursos no colegiado, nunca atuei no EAD, porque considero a modalidade EAD uma especialidade. É difícil o ensino à distância e os professores do EAD são professores que se dedicam muito, talvez, muitas vezes até mais do que os professores do ensino presencial. E eu fui, na verdade, formada para ser uma professora do ensino presencial, teria que me especializar em ensino à distância. Mas sempre fui defensora e o ensino à distância ele é necessário, nosso país é continental, volto a dizer, mas ele precisa ser feito com muita seriedade e precisa ter campo de estágio. Obviamente, nós não podemos pensar em estarmos formando profissionais de segunda categoria, porque é EAD. Muito pelo contrário, nós temos que ter o EAD de qualidade, o presencial de qualidade, e ambos com o estágio necessário para formar o profissional com qualidade. Vou falar da internacionalização e vou deixar a pós-graduação por último. A internacionalização ela tem várias... na verdade, eu defendo porque há mais vantagens do que desvantagens. A vantagem, em primeiro lugar, é porque o estudante que tem acesso ao ambiente internacional, seja uma empresa multinacional, ou seja, a sua ida para um estágio num outro país, que seja por um mês, é um estudante que eu costumo dizer sai da sua zona de conforto, né? E uma das características mais importantes dos profissionais desse século é a capacidade de adaptação. É a adaptabilidade. Quando nós, profissionais das diferentes áreas, realizamos já formados no nível da pós-graduação ou na graduação, quando saímos daquela sala de aula, daquele ambiente que nós estávamos, assim quando vamos para uma empresa fazer um estágio, quando vamos para um ambiente internacional, nós saímos da nossa zona de conforto. E por isso os estágios são tão importantes e por isso a internacionalização é tão importante. A gente precisa se adaptar, por um lado, ao ambiente da empresa, no caso dos estágios, que é diferente do ambiente acadêmico e da sala de aula. Nós precisamos nos adaptar num ambiente internacional, que é diferente do ambiente nacional. E tudo que o profissional precisa é essa capacidade de adaptação ao longo da sua vida produtiva, ao longo da sua vida profissional. Se falou muito, né, durante a pandemia, que era importante sermos resilientes e também resistentes. E eu costumava dizer, eu dei várias palestras internacionais sobre esse assunto, não como secretária, mas como reitora à época, e eu costumava dizer que a resiliência, é lógico que ela é importante, mas o conceito de resiliência é como de um elástico, que estica e quando você solta ele volta para o mesmo lugar. E que depois da pandemia, nenhum de nós seria o mesmo. Né? Então, não era resiliência o mais importante, era a adaptabilidade, era voltar para um normal que seria outro normal, e não aquele normal que nós tínhamos antes, e a gente está vendo como que o mundo do trabalho mudou, como que o mundo mudou depois da pandemia, e nós estamos tendo que nos adaptarmos. Vejam, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, acaba de aprovar uma nova resolução de ensino híbrido. Nós estamos aqui no ambiente híbrido, muito mais rico do que o ambiente somente presencial anterior, porque ele permite que tudo isso que estamos falando aqui seja assistido à distância, por pessoas que não poderiam estar aqui, portanto, democratiza a informação e nós precisamos usufruir da tecnologia. Mas, para isso, teremos que mudar um pouco o nosso comportamento. Daí a importância da internacionalização e da capacidade de adaptação. Por último, não menos importante, a nossa pós-graduação. Então, o que é um pós-graduando, né? Nós temos vários tipos de pós-graduação, então eu não vou conseguir responder essa pergunta com essa rapidez toda, mas uma coisa é a pós-graduação lato sensu, muito mais próxima da especialização profissional, outra coisa é o estrito sensu acadêmico, outra coisa é o estrito sensu
profissional. Tudo isso o Brasil tem. Eu disse antes que a pós-graduação, e repito, é uma história de sucesso no Brasil, porque ela é muito avaliada, ela é bem avaliada e ela faz com que nós tenhamos profissionais de altíssimo nível, o que faz com que nós tenhamos que ficar preocupados, porque perdemos profissionais com muita facilidade para empresas multinacionais e para outros países do mundo. E eu quero que todos os brasileiros e brasileiras que estão no exterior voltem para o nosso país para nos ajudar a transformar a sociedade brasileira numa sociedade melhor para todos nós. Então, a pós-graduação, ela é um ambiente, né, e agora eu vou falar especificamente do estrito sensu, porque eu conversei com isso quando estive em Portugal no ano passado, discutindo esse ambiente da inovação, que é fundamental para o Brasil se desenvolver. Eu não sabia eu que ia ser secretária de Educação Superior a seguir, mas eu discutia porque eu estava muito preocupada, e eu tenho certeza que todos nós que militamos nas universidades temos essa sensação, porque eu aprovava muitos contratos, convênios, acordos de cooperação no nível da graduação, para os nossos estudantes de graduação cumprirem os seus estágios. Mas a pós-graduação não tem essa necessidade. É como se as atividades da pós-graduação em estrito sensu no ambiente acadêmico fossem suficientes para formar aquele que depois será um profissional com mestrado ou doutorado. E eu dizia, lá na agência, lá em Portugal, tem uma agência de inovação, uma agência só para inovação. E eu conversava isso, que eu achava que um salto para o Brasil, e depois eu soube que mesmo em Portugal eles começaram a discutir essa questão, é que houvesse estágios durante a pós-graduação no ambiente das empresas, né? Porque a gente fala muito de relação universidade-empresa e que a relação universidade-empresa vai ser importante para aumentar a inovação no país. Não haverá esse salto se não houver interação universidade-empresa também no nível da pós-graduação. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui. Só fazer minhas considerações finais, professora, assim, só para lhe dizer que é um alento, né? Lhe ouvir falar, assim, de ver que temos muito ainda para fazer, mas que estamos, assim, com as ideias claras de onde queremos ir enquanto país. Então, me acalenta bastante o coração lhe ouvir. E aqui, fazendo aqui um mix aqui do que o professor Rogério me colocou, a questão, a primeira que me foi colocada aqui, é do estágio como um vetor, né, um vetor de retenção. Então, nós falávamos isso no início de nossa fala, de que sim, é possível, não é? É possível, inclusive, nós, enquanto instituições de ensino, nos promovermos como grandes, assim, possibilidade dos nossos alunos, uma grande empregabilidade por parte dos nossos alunos. Então, assim, o estágio sendo esse vetor de empregabilidade, dessa vivência, dessa maturação no mercado de trabalho, então, sim, é um fator de retenção, principalmente para as instituições que são privadas, né, que exigem dos nossos alunos um pagamento de uma mensalidade. E aí eu queria eu vou retomar, professora, com a sua fala, quando você fechou a sua apresentação, logo no início, você trouxe aqui para a gente uma fala do processo do Tratado de Bolonha. E esse tratado, ele fala justamente, o principal vetor desse tratado, que nada mais para quem não sabe, era um tratado entre as instituições europeias, para promover um intercâmbio maior, uma curricularização mais próximas entre as instituições de ensino lá na Europa e promover essa mobilidade desses estudantes. O pilar principal desse tratado era justamente a empregabilidade. E estava claro, não existia essa demonização do ensino com o mercado. Não. Havia esse entendimento claro de que nós temos que nos aproximar. Então, na parte da inovação, quando a senhora falou, nós temos algumas políticas públicas que nos ajudam, não é? Mas estamos longe de nos apropriarmos ainda com toda essa, como deveríamos, né?
dessas políticas que nos ajudam a fomentar outras formas de parceria, outros relacionamentos com as empresas. Então, assim, com o setor, a gente precisa pensar aqui, quando eu falo da empresa, na lei de estágio nós chamamos de unidade concedente, mas é independente, é do setor produtivo, não é? É o mundo do trabalho. Então, essa adaptabilidade, o estágio ele vai promover, porque é justamente a vivência, né? E a vida como ela é. Então, a gente falava um pouquinho antes de começar, né, era a professora Denise, que as instituições elas espelham o mundo, a vida real. As empresas também. Os estágios também. Então, nem tudo são flores. É por isso que nós discutíamos antes, aqui tivemos um painel só sobre fraude, sobre assédio. Porque é assim, infelizmente, mas nós precisamos e estamos aqui. E esse é um evento justamente que se propõe a trazer reflexões. E ficamos mais fortes, né, ao fazer essas construções e esses desenvolvimentos dessas ideias, tá bom? Então, eu só quero, mais uma vez, agradecer a todos, a todas e todos que estão aqui e aos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom, infelizmente... tem que falar, eu vou falar infelizmente, vocês falam tá bom? Infelizmente, chegamos ao final da nossa sessão, mas teremos a próxima. Então, vou devolver a palavra para ele falar sobre... Temos intervalo de 10 minutos por coffee break, a gente volta para a próxima sessão para conseguir encerrar no horário. As duas professoras, meu muito obrigado. Muito obrigado ao professor Rogério Mazzi, às professoras Denise e Carolina também, por essas brilhantes exposições nessa sessão 3. Agradecemos aqueles que nos acompanharam online e quem está presente aqui no nosso auditório. Teremos agora um intervalo de 10 minutos. Na sequência, retornaremos para a sessão 4, que aborda o tema Estágio e Empregabilidade, Perspectivas do Mercado. Em 10 minutos estaremos de volta.